A gente viu uma temporada completamente atípica na questão lesões de jogadores. Eu acho que nunca se viu isso em nenhum clube de futebol profissional. O São Paulo ter praticamente 70% do seu elenco em algum momento com lesões, algumas graves, né, tirando da temporada. Você já falou em algumas entrevistas sobre isso, mas eu queria que você elucidasse para o nosso público qual o diagnóstico que vocês tiveram disso. Foi um erro de questão de planejamento, de jogadores que não estavam realmente aptos para a prática, no caso do Oscar, excesso de treinamento, uma carga demasiada, os aparelhos do CT, passar para o torcedor exatamente o que vocês diagnosticaram nesse período de 9, 10 meses para o São Paulo ter tantos problemas de lesões. Fernando, não é um diagnóstico só, né? Não é uma causa única. São diversas causas que se juntam numa situação da temporada. Então vamos lá. Primeiro, você tem um elenco um pouco mais curto. Então o seu elenco mais curto acaba fazendo com que você tenha menos rotatividade no time titular. Não só mais curto, uma diferença maior entre o seu titular e o seu reserva. Esse é um outro problema, né? Então, para entender, quando você tem no elenco, por exemplo, o Wellington Rato e Lucas, ambos podendo jogar pelo lado direito do campo, se não joga um, joga outro, você consegue manejar mais e diminuir a carga de jogos dos atletas. Quando a diferença entre o jogador que pode jogar e o reserva é maior, você usa mais o titular. Então você desgasta mais. Outro diagnóstico, jogadores, nós temos muitos jogadores nas pontas que eu falo da idade. Jogadores mais veteranos, jogadores de 33, 34, 35, 36 anos, mais sujeitos à lesão. Outra ponta também é verdade. Jogadores de 18, 19, 20, 21 também estão mais sujeitos à lesão. Por quê? Porque eles vêm de um ritmo da base que não é o mesmo ritmo do profissional. Então ele passa a ter um ritmo maior, também gera mais lesão. Eu estou dando diversos diagnósticos, né? Nós tivemos, no número de lesão muscular, esse é um dado importante, não superou muito o número de 24. O que nós tivemos, muitos traumas, essas são lesões importantes, nós perdemos os 3 centroavantes por trauma, perdemos o Hugo por trauma, perdemos o Lucas por trauma, perdemos o Pablo por trauma. São vários jogadores que foram perdidos por trauma. E aí tem as lesões musculares, que também são importantes e a gente tem que analisar. Outro dado que é fundamental, isso é comprovado, é estudo. Troca de treinador gera mais lesão muscular. O preparador físico de um treinador para outro trabalha diferente. Um aposta mais na velocidade, no tipo de jogo daquele treinador, outro mais na força. Muda a musculatura que você utiliza mais em treinamento, aumenta a lesão. Então, o diagnóstico que eu faço, tenho dito isso dentro do São Paulo há algum tempo. O nosso corpo fixo, né, nós temos preparadores fixos do São Paulo. Eu acho que nós temos que ter um protocolo de preparação física. E esse protocolo tem que ser seguido independente do treinador que entrar. O preparador físico do treinador tem que se adaptar também a esse protocolo. Claro que você pode ter alterações por causa do tipo de jogo, mas sendo menores. Porque chega um treinador que aposta em velocidade. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso. O Zubeldia não é um treinador que aposta muito, o preparador físico dele, em musculação. É um treinador que aposta muito mais no treino de campo. O preparador do físico do Crespo aposta muito em força, em musculação. Então muda como o treinamento ocorre. E eu acho que nós temos um outro problema, fiz um relatório para o presidente Júlio já há algum tempo, não sei se ele vai implantar agora ou não. Eu acho que nós temos um problema na fisiologia. Eu acho que nós precisamos incorporar a fisiologia. Nós não temos problemas de equipamento. Nossos equipamentos da área de fisioterapia são os mais avançados do país. Junto com o Flamengo e com o Palmeiras, nós temos equipamentos na nossa fisioterapia que o Palmeiras não tem ainda, porque a gente acabou fazendo depois e o Palmeiras já tinha algo muito bem feito antes. Então temos equipamentos de primeira linha. Então a fisioterapia funciona muito bem. Nós temos hoje em torno de 5 a 7 dias de tempo reduzido na recuperação de lesão muscular. Então não é um problema na fisioterapia.
Médico não é, né? Porque sempre fala departamento médico, não resolve o problema, o médico trata, o médico não machuca atleta. Então não é o problema dos médicos. O que eu acho, nós temos que investir mais na fisiologia. Não é dizer que o nosso fisiologista lá é ruim, não é. É o Luiz Turíbio, filho do Turíbio, é um bom fisiologista, mas eu acho que a gente precisa de mais gente na fisiologia, mais gente trabalhando na fisiologia. E mais do que isso, os treinadores entendendo mais o trabalho da fisiologia, respeitando mais o departamento. Eu acho que isso também é uma coisa institucional. Né? Porque o fisiologista diz, olha, hoje a carga tem que ser 4 quilômetros no treinamento. Às vezes o treinador ultrapassa essa carga, né? Porque ele está no meio do treinamento. Você tem que ter um fisiologista que tenha força junto ao treinador para dizer, ó, cara, para porque vai estourar. Ou então o contrário. Né? Naquele dia foi preparado um treino de 3 quilômetros e o treinador resolveu fazer 2. Não, gente, você precisa fazer mais um, porque isso hoje é fundamental. Eu acho que a gente está pecando, ao meu ver, na fisiologia. Não é no profissional, é na metodologia, é no processo de fisiologia. Eu acho que a gente tem que melhorar muito isso. Eu encaminhei um estudo, né, um programa para que a gente implantasse na próxima temporada para não mexer nessa temporada. Isso já está na mão do presidente há 2, 3 meses. Eu acho que ele talvez implante. Um bom gancho desse do Fernando é o jogador do São Paulo hoje, ele confia no departamento médico do São Paulo. Como cai no São Paulo quando um jogador decide se tratar ou operar na Argentina, como foi o caso do Enzo Dias? São várias as situações. Isso não causa um desconforto interno? Não, na verdade, assim, olha, isso aconteceu com o Galopo, com o Caleri, com o Enzo. Na verdade é o seguinte, a gente dá a liberdade, os jogadores, principalmente o jogador argentino, ele tem muita confiança no seu povo, vamos dizer assim, onde ele já se tratou. Então isso nunca foi um problema para a gente, porque a gente sempre acompanha os jogadores nesses... Por exemplo, então o jogador quer operar com um médico na Argentina. A gente manda que o nosso médico o acompanhe até lá, faça com ele o acompanhamento da cirurgia, do trabalho, e depois ele retorna ao país. Esse não é o principal problema. Aqui, quem opera, né, é a equipe do Dr. Moisés Cohen, que é reconhecidamente um médico especialista em joelho, por exemplo. Né? Então a gente tem... Eu não acho que seja esse o maior problema. Eu acho que a gente está falhando em processos e precisa melhorar os processos. E a gente vai sentindo a cada momento buscando o diagnóstico. A gente tinha o diagnóstico de muitas lesões musculares, demora na recuperação. Investimos em equipamentos, trocamos alguns fisioterapeutas, melhorou muito. Eu acho que agora é a área da fisiologia que a gente tem que melhorar. Eu acho que se a gente melhorar a fisiologia, na próxima temporada já nós teremos resultados muito melhores do ponto de vista das lesões. E também, óbvio, isso não é um desejo nunca da gente. Quanto menos a gente trocar o treinador, menos a gente vai ter esse problema ao longo da temporada. Em cima disso, bom, primeiro uma pergunta óbvia, mas vai mexer na fisiologia ou por enquanto é só uma ideia? Na verdade, eu acredito, agora eu tenho que dizer o que eu acredito que vai acontecer, porque eu não estou mais lá, né, Tirone? Eu encaminhei um estudo e tenho ouvido de quem está lá que vai ser feito. Tá. Então eu imagino que seja feito.